Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. Paz e graça a todos. Já vai ficar aberto, ficar só você sozinha aí. Vamos começar hoje levantando, vamos nessa manhã fazer uma oração. Como é consolar ficamos em amanhã, como é consolar está na casa do Senhor. Sei que está frio de manhã, vamos levantar com o sangue circular para oxigenar o nosso cérebro, dar aquela respiração profunda e vamos pedir a Deus para ele abençoar o nosso dia, amém? Senhor, muito obrigada, Deus, por mais um dia, por mais uma manhã que estamos na tua casa, na tua presença. Obrigada, Deus, por essa oportunidade, ó Deus. Obrigada porque somos livres para te adorar, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos deu a oportunidade de respirar mais um dia, Senhor. Obrigada, Deus, porque o teu Espírito Santo está conosco, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e há de fazer ainda nas nossas vidas, ó Pai. Por isso eu te agradeço e te peço, ó Deus, abençoa essa manhã, abençoa as nossas vidas, ó Deus. Abençoa, Senhor, esse momento de comunhão que estamos aqui na tua casa, Senhor. Casa de oração, casa de louvor, casa de adoração, Senhor. Então eu te peço, ó Deus, que o Senhor esteja conosco no decorrer desse dia. Que esse domingo seja abençoado e que nós possamos levar a tua presença para todos os que nós tivemos a oportunidade de encontrar hoje, ó Pai. E hoje, nessa manhã, nós queremos te pedir, Senhor, te louvar e te agradecer, Senhor, por tudo que tem feito. Amém. Chegar no coração de cada um dos irmãos, Senhor, com carinho, Senhor, e com amor. Aquele amor, Senhor, que o Senhor sabe, ao preparar a tua palavra, eu digo. Senhor, obrigada, Senhor. Só tenho te agradecer, Senhor, tão pequena somos, Senhor, o privilégio de entender, Senhor, mesmo que fragmentado, Senhor, a tua palavra. Senhor, obrigada, meu Pai. Ora, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, eu convido vocês para abrir a Bíblia de vocês em Salmos, por coincidência, versículo 19 e 20. Salmos 66, versículo 19 e 20. Porém, Deus de fato me ouviu e respondeu à minha oração. Eu louvo a Deus porque não deixou de ouvir a minha oração e nunca me negou o seu amor.
nós temos que ter confiança na palavra do Senhor, pois ela nos ensina. O apóstolo Paulo, ele escreve: devemos entrar com confiança ao trono do Senhor, o trono da graça. Ou seja, que devemos entrar na presença de Deus. E como conseguimos entrar na presença do Senhor? Pela oração. E sempre em nome de Jesus, pois Ele é nosso mediador, pois através do seu sacrifício que temos essa comunhão. Paulo também escreve a Timóteo e ele diz assim, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então, a nossa oração ela é sempre ouvida. Talvez, irmãos, não da maneira que queremos, não da maneira que desejamos, não no momento que queremos, né? Que a gente somos detalhistas. A gente ora hoje para acontecer hoje mesmo. Mas como um pai zeloso, né? Deus tem esse cuidado. Acho que a grande maioria aqui é pais e mães, e às vezes o filho quer uma bicicleta maior, ou quer que tire logo a rodinha, e o pai preocupado pensa, não. Deus também diz não pra gente. Mas não porque ele não ouviu, porque ele sempre vai ouvir, ele sempre vai inclinar a cabeça dele para nos ouvir. Mas talvez naquele momento não estejamos preparados para a graça que estamos pedindo, por aquele pedido, às vezes estamos irados e pedimos alguma coisa, e quando a gente está com o coração assim, não é que ele não nos ouve, ele sempre vai nos ouvir, porém ele vai ter o cuidado de nos entregar. Já pensou se a gente está num trabalho e de repente a gente fala assim, ai Senhor, eu quero sair desse trabalho, eu quero outra coisa, eu não aguento mais ficar aqui. Aí você fala, Senhor, você não está me ouvindo? Eu não quero ficar aqui, isso aqui é chato. Mas naquele momento Deus não te entregou. Aí você pensa, não está me ouvindo, Deus não me ouve. Eu falo, e Deus não me ouve. Não, irmãos, Ele está te ouvindo. Porém, naquele momento que você sai daquele emprego, poderia ficar desempregado, a família de vocês passar necessidade, ou alguma coisa acontecer nesse intermédio, ou ficar muito tempo sem trabalhar. Deus não pensou no imediato, Ele pensou no longo prazo. Porque nós temos o pensamento limitado, mas o pensamento de Deus é perfeito, é ilimitado. Ele sabe o que vai acontecer antes de acontecer. Existem muitas razões que uma oração não seja respondida, mas jamais assuma que ela não está sendo respondida, porque está sendo ouvida. Sabendo exatamente do que precisamos, ele tem a perspectiva eterna em mente. E conforme a gente vai amadurecendo esse pensamento, conforme a gente vai tendo uma vida espiritual e comunhão com Deus, a gente vai entendendo, a gente vai depositando as nossas coisas, as nossas causas na mão do Senhor. Eu acho que todo mundo aqui faz muito disso. Às vezes a gente está precisando de alguma coisa, a gente fala assim, Senhor, está com as suas mãos. Mas realmente a gente está entregando nas mãos do Senhor, ou a gente está entregando e falando, Senhor, é amanhã, né? Está nas tuas mãos, mas eu quero amanhã. Você não descansou, você realmente não entregou. Quando a gente aprende a entregar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor, seja porque a gente está irado, seja porque a gente está feliz, Deus ele faz, Deus ele cumpre. Porque Deus é Deus de promessa, Deus é Deus que cumpre. O Deus que não cumpre na nossa visão é porque a gente não está preparado. Imagina se eu recebesse a minha bênção há 5 anos atrás. Tanto que eu implorei, tanto que eu pedi, mas irmãos, acredite, eu nunca duvidei. Eu tinha ansiedade, mas eu sabia que naquele momento que eu olhei, que eu pedi, que eu clamei, o Senhor me ouviu. É tanto que eu já estou aqui. Eu posso dizer que eu tenho divisões de águas na minha vida e eu trago isso para os irmãos, não é para enaltecer, mas para vocês que os irmãos entendam que Deus ele cumpre e que vocês entendam que não vai ser no seu momento, vai ser um momento que é dele, porque ele sabe aquele momento. E acho que os irmãos aqui todos me conhecem. E eu tive muitas atribulações na minha vida e uma delas era a bebida. E eu não conseguia parar de beber. O meu casamento dependia daquilo, a minha vida dependia que eu parasse, mas eu não conseguia. E eu orava, eu clamava, eu pedia, e eu não dizia, Senhor, você não está me ouvindo, mas eu falava, Senhor, eu confio, eu vou conseguir. E no momento que, não que eu já estava desacreditada, mas que as coisas já estavam apacentadas dentro da minha casa, porque quando as coisas agem para nos destruir, é
irmão é dentro da tua casa. Porque quem te fere não é o irmão que tu não ama, é o irmão que te ama. Quem te fere não é o vizinho, é o teu esposo que está dentro de casa, é o teu esposo que está dentro de casa, é o teu irmão. Então, nesse momento, estava capacitado. E aí Deus falou: filha, é agora. E eu te entrego. E não era isso que eu ia falar. Mas quando eu recebi, tudo mudou. Tudo mudou. A minha oração estava sendo ouvida, o ouvido de Cristo estava sendo inclinado para mim. Deus, ele estava me ouvindo. Eu só não estava preparada. E eu não estando preparada, Deus estava preparando um homem para mim. Porque aquele homem que não gostava de crente, aquele homem que abominava na igreja, aquele homem que não confiava, era aquele homem que perseverava por mim. Era aquele homem que orou, era aquele homem que veio para a igreja, era aquele homem que nunca me disse aquelas palavras que eu queria ouvir, mas ele era duro, ele dizia assim: eu não aceito. E eu ficava: mas eu sou tão boa para você, mas eu faço tantas coisas boas, mas eu limpo a casa, eu faço comida, eu não me incomodo. Mas ele falou para mim: mas tem tanta coisa, e é assim que você quer viver a tua vida? E quando esse homem, ele parou de me cobrar para Vanessa, pessoa, e ele entregou a vida dele nas mãos do Senhor, houve transformação. E aí, irmãos, se os irmãos acreditam em milagres, se os irmãos têm o coração de volta para o Senhor e acreditam em Deus, acredite, foi transformado. Porque tem 2 anos, vai fazer 3 anos que eu não bebo absolutamente nada. Não sinto vontade, não sinto necessidade, não preciso clamar ao Senhor por isso, mas eu agradeço. Eu falo: Senhor, obrigada. Senhor, eu nem merecia. Irmãos, eu nem mereço estar aqui, se eu for pensar pela misericórdia divina de Deus. Mas eu estou por ela. Porque Jesus morreu na cruz para eu estar aqui. Jesus morreu na cruz para eu falar do evangelho dele. E falar assim, ide e pregai a toda criatura. Não é ide e pregai o que você escolheu. Não é ide e pregai o que você acha. Porque eu posso chegar aqui e falar: olha, irmã, você tem que mudar. Mas será que é isso que Deus quer no momento para você? Eu não sei, então eu posso te falar: Deus é amor, Deus é Deus de milagre, e Deus, irmã, tudo pode. É só confiar. Irmãos, eu vou trazer alguns versículos e só um momento aqui, que aqui agora eu resolvo aqui. Irmãos, Deus não desiste de vocês, nem de mim e nem de qualquer outro que busca a tua presença. Algum pai aqui, não é uma pergunta retórica, tá? Algum pai aqui desiste do seu filho? Não desiste, né? Quando alguém diz não vai acontecer, você fala: vai, porque ele é meu filho, por ele eu oro, por ele eu ajoelho. Uma mãe, um pai, ele dá a vida pelo teu filho. Se você estiver passando numa estrada e você souber que aquele carro vai pegar o teu filho, você vai entrar na frente e você vai salvar o teu filho. Tu não vai pensar, tu vai dizer assim: é meu filho, eu salvo, eu tiro, eu vou, mas ele fica. Então assim, é isso que Deus faz com nós. Nós corremos da presença dele e ele vai lá e nos busca. Às vezes é da maneira que nós esperamos? Não. Às vezes a gente sofre no processo? Sim. Porque Jesus não disse: você vai lá para a terra e é tudo maravilhoso. Assim, não. No mundo terá as aflições. Então eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Isaías capítulo 60, versículo 10. Capítulo 60, versículo 10. O Senhor disse a Jerusalém: estrangeiros reconstruirão as suas muralhas e os reis deles trabalharão para você. Eu estava irado e por isso castiguei, mas eu o amo e tenho compaixão de vocês. Eu gosto de trazer para a nossa vida porque é mais fácil de entendimento. Às vezes um filho está ali mexendo em alguma coisa na estante, alguma coisa que não pode. Aí a mãe vai lá: não pode. Aí tira. A criança chora, faz aquela coisa toda. Mas qual foi o seu intuito? Proteger. Você protegeu o teu filho. E foi isso que Deus fez aqui. E, irmãos, mais uma vez, Neemias, abra
abram suas Bíblias em Neemias, capítulo 9, versículo 28. Éramos escravos, porém não nos deixastes na escravidão. Tu fizestes os reis da Pérsia terem boa vontade para conosco, e eles deixaram que reconstruíssemos o teu templo, que estava arrasado, o que achávamos segurança aqui em Judá e em Jerusalém. Irmãos, a gente percebe o cuidado do amor de Deus, porque ao longo da história a gente vê que Judá e Israel, ela se apartavam de Deus, mas Deus ia lá e buscava eles. Então, esses versículos é para mostrar exatamente isso. Não são todos, tem muito mais, mas eu trouxe só um pouquinho para os irmãos entenderem desse cuidado, desse amor. Em Êxodo, capítulo 9, versículo 9... Algum irmão pode ler? Porque dispõe aqui o negócio na Bíblia, né? Esdras, capítulo 9, versículo 9. Porque somos servos, porém, na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Você vê que o próprio Esdras, ele reconhece isso, que Deus não desamparou. E Salmos 22. Aliás, desculpe, irmãos, Salmo 31, versículo 22. E os irmãos veem aqui que Davi, que era o homem segundo o coração de Cristo, ele reconhece. Fiquei com medo, ele teve medo. E quem disse que nós não podemos ter medo? Isso, Davi, que tinha aquela comunhão com Deus, que era o segundo coração de Cristo, ele teve esse medo, ele fala, fiquei com medo, e pensei que ele havia me expulsado da tua presença, mas ele ouviu o meu grito quando eu chamei e pedi ajuda. Então a gente pode ver aqui que Deus, ele está ali o tempo inteiro. A tua misericórdia sobre nós, ela está ali a todo momento. Tudo que precisamos, ele está ali. Basta orar, basta pedir. Mas é orar do nosso jeito? Sim. A oração, ela não tem uma fórmula perfeita. É o teu coração, é como tu está no teu coração. Será que o seu coração está limpo para aquela oração? Porque eu ouvi uma menina falando assim para mim. Ela falou assim para mim: olha, eu estava lá no meu trabalho e a menina foi lá e mexeu no meu caderno e, nossa, eu fiquei tão brava. Eu cheguei em casa, olha, que raiva. Eu falei: ai Deus, nem que ela perca o emprego. Eu olhei assim, ué, mas você está pedindo para Deus para ela perder o emprego? Mas tu não é cristã? Tu vai pedir para Deus um ser de bondade, de misericórdia e de justiça para ser justo, para ser diferente daquilo que Ele fala que Ele é, porque Deus Ele é imutável, Ele não muda, Ele é hoje, amanhã e sempre. Então, se Ele não muda, a palavra dele também não muda, a palavra dele é reta. O que Ele faz com a gente é naquele momento que a gente pede alguma coisa, que a gente está clamando, que muitas vezes acontece por aquela clamação de tanto pedir, porque Ele é Pai, Ele é amoroso, Ele te ama. Então muitas vezes você recebe aquilo que tu estava pedindo, porque você está angustiado, e aí vem, e às vezes você não está preparado. E aí, quando você não está preparado, a primeira coisa que você fala é: Deus me ouviu, mas não me ouviu do jeito que eu queria. Deus fez, mas não era isso que eu queria não, porque não era desse jeito aqui não, porque eu queria era de outro jeito. Eu
Eu acho que em algum momento da vida a gente fez isso. A oração ela é ela que liga nossas vidas com Deus, e por meio delas obtivemos as dádivas, bênçãos do nosso Pai amado, e por meio dela que conseguimos nos já chegar a agradecer e pedir. São nesses momentos que temos o privilégio de nos deitar no colo do nosso Pai, onde podemos nos permitir e que Ele governe as nossas vidas. Não separemos somente um tempo de devocional. O devocional, ele é importante? É. Mas não é só um tempo de devocional. É um tempo de alegria. A gente não pode ter um devocional onde a gente faz, eu vou fazer porque eu tenho que cumprir o devocional, então eu vou fazer. Não é. É um tempo de alegria. Como é gostoso quem é mãe, quem é filho, chega em casa, teve um dia e fala: olha mãe, aconteceu isso, ó pai. Aconteceu isso. Quem é mãe aqui, quem é pai aqui, sabe. Quem é filho, sabe. Então, se acontece alguma coisa extraordinária no trabalho, alguma coisa extraordinária na escola, ou no trabalho, ou você conquistou alguma coisa, você quer contar para quem? Para o seu pai e para a tua mãe. Quando você tem comunhão com eles, você vai chegar aqui e falar: pai, olha, aconteceu isso aqui. Pai, saiu um emprego. Pai, olha, eu estou gostando de tal pessoa. Pai, o que você acha? Mas você só faz isso quando você tem comunhão com seu pai ou com sua mãe. Quando você não tem essa comunhão. Quando você não tem. Quando você. Quando você não tem. Quando você não tem essa comunhão com seus pais, quando você não tem a liberdade de falar com o teu pai e com a tua mãe, quando você não busca isso, quando você não respeita o seu pai e a sua mãe, você consegue? Você consegue como filho, o filho que não fala: pai, mãe, olha, eu estou passando por isso, pai, mãe, eu preciso disso, pai, mãe, olha, você consegue ter conversas com seu pai e com sua mãe, que eu acho que todo mundo aqui já foi filho. Então, e a grande maioria é pai e mãe. Então, quando você tem essa comunhão com seus pais, é a mesma coisa com Deus. Se você não tem comunhão com Deus, você não consegue se achegar a Ele, você não consegue realmente, verdadeiramente, colocar tudo que está dentro de você para Ele. Porque às vezes a gente sente medo. E quem aqui que não sente medo, às vezes, está com um pensamento assim, fala assim: olha, será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Mas tem aquele medo de falar para Deus. Tem medo de falar assim: Senhor, usa a tua justiça para comigo. A gente pede justiça para o outro. Olha, você me fez mal, então, olha, para não me fazer mal. Aí você pede justiça, é interessante. Mas, você tem medo. Pode falar. Mas você tem medo de pedir justiça para você. Você tem medo de pedir aquela justiça que você pede para o outro para você. Você tem medo de contar os seus pensamentos mais profundos para Deus. Você pode até pensar, você tem a consciência, o discernimento e tudo Ele sabe, mas você tem medo nas suas orações de expor um pensamento ruim que você está tendo. Uma coisa que você sabe que não vai agradar a Deus. E a gente vai pecar, gente. A gente tem a natureza pecaminosa. Temos. Mas a gente vai se acomodar nisso? A gente vai ficar: tá, eu tenho uma natureza pecaminosa, mas Deus vai me ser misericordioso, Ele vai me perdoar. Ele perdoa, Ele tem misericórdia. Mas quando o teu coração está limpo para isso, quando você verdadeiramente quer ser transformado, Deus não transforma quem não quer ser transformado. Deus não muda quem não quer ser mudado. Deus não pode mexer na vida de quem não quer que a vida seja mexida. O que adianta eu mudar daqui a 1 minuto, daqui a 10 segundos, está fazendo a mesma coisa? Porque o que acontece? É o vegetalismo. Você está mudando porque você quer agradar alguém. Você está mudando porque você quer agradar alguma coisa. Aconteceu comigo. Muitas das vezes, quando eu orava, eu não era realmente sincera. Quando eu falava: Deus me muda, aí eu pensava: não, mas semana que vem fulano de tal vai beber e eu vou também. Eu sabia que eu tinha esse pensamento na minha mente, então eu não falava para Deus. Mas eu tinha. Hoje eu reconheço o que eu tinha dentro de mim.
aquela vontade, aquela sensação, por mais que eu pedisse, eu vou fazer. Porque eu tinha essa consciência, eu só não falava. Mas Deus sabe de tudo. A gente engana quem? A qualquer um, a nós mesmos, mas a Deus jamais. E eu ouvi, para encerrar, tá, irmãos? Eu ouvi uma coisa, durante meus estudos, uma coisa que me chamou muita atenção. Agostinho, quando ele fala assim, quanto mais escravo de Cristo me torno, mais livre me sinto. Aí a pessoa vai olhar escravidão como servidão, né? Mas é exatamente isso. Quando a gente serve a Cristo, quando a gente o tempo todo tenta fazer o melhor para Cristo, sem olhar para o homem, porque às vezes a gente faz alguma coisa achando que está fazendo para Cristo, mas a gente está fazendo para o homem. Eu posso me colocar como exemplo. Eu não venho pregar. E eu sei que eu posso ter muita coisa para falar. Porque às vezes eu olho e falo, Cristo, eu não estou fazendo para ti. Eu estou fazendo para mim. Eu estou fazendo para mostrar para os meus irmãos que eu aprendi. É isso que você quer de mim? Não. Mas quando o irmão Eliseu me chamou, eu estava na faculdade e eu falo muito bem, mas é individual. Quando tem as pessoas em volta e quando eu sei que eu tenho que entregar uma palavra, é responsabilidade. Você vai entregar uma palavra de Deus, você não vai entregar uma palavra de um filósofo, você não vai entregar uma palavra que você acha isso. É a palavra de Deus, é o cuidado. Você vai tocar na vida de alguém de alguma forma, seja uma casinha, seja um capítulo que eu falei, um versículo, um capítulo que eu falei aqui, que talvez agora os irmãos não tenham pensado. Mas chega em casa, algum momento, Deus abre a mente e você vai lá olhar. E se eu falar alguma coisa que não condiz com aquilo que o Senhor quer que eu entregue? Então eu sempre falei, Senhor, eu vou no dia que eu sentir no meu coração, é porque o Senhor quer, irmão. Então, quando o irmão Eliseu me chamou, eu estava na aula e meu professor, ele falou assim, eu falei, irmão Eliseu, eu te respondo à noite. E imediatamente eu respondi, por quê? Porque na hora que eu estava, porque eu falei isso, meu professor falou assim, na sala. Quando fazemos o culto, não fazemos para os irmãos, não é os irmãos que vão nos avaliar. É Deus. O culto é para Deus. Se você louva, o irmão não louva com aquela mestria, ele não está louvando para os irmãos, ele está louvando para Deus. Claro que os irmãos vão ser abençoados, mas aquilo, irmãos, para Deus. A gente não tem que ter vergonha de orar, de cantar, e às vezes, eu não canto bem, eu não falo bem, eu falo errado. Mas é para Deus. Quem tem que avaliar é Deus. O que está no nosso coração é para Deus. Então, assim, que essa mensagem chegue ao ouvido de vocês com amor. Olha, eu realmente fiz com muito amor, eu debrucei, eu não dormi à noite, eu falei, o que eu vou falar para os irmãos? Tão pequenininha que eu sou. Mas aí Deus fala o que eu fiz na tua vida. Eu tenho um testemunho enorme, eu ficaria aqui o tempo todo, não só que eu gosto de conversar. Mas não é o momento de entregar. Mas o que eu posso entregar para vocês é, Deus muda, Deus faz, Deus é Deus, Ele não muda o que Ele é para agradar irmão nenhum. Ele não vai mudar a essência dele para fazer o que você quer, porque às vezes não é o que você quer. Você tem livre-arbítrio? Tem. Você tem escolhas? Tem. Você tem um copo e tem uma garrafa. Eu vou beber num copo, tá? Deus sabe o que você vai fazer, mas as consequências daquilo que você vai fazer, você escolheu. Que talvez Deus quisesse que você escolhesse a garrafa, que ele pensasse, seu filho, você não vai sofrer por aqui. E quem é pai aqui sabe que às vezes o filho vai tomar uma decisão e fala, ô filho, aqui não dá, aqui não vai ser ruim, aqui não vai dar certo. Mas o que o filho faz? Não, mas é por aqui que eu vou, porque eu penso desse jeito, e eu vou lá e pai e mãe, eu já fui adolescente, já fui rebelde, já fui boazinha, já tive todas as minhas fases. Mas eu deixo para os irmãos
obrigada por ele ser bondoso e amoroso, Deus. Que o Senhor abençoe a vida de cada um dos irmãos. Espero que a palavra, como eu falei, venha com favor e com carinho. Obrigada. Vamos orar? Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra, meu Pai. O Senhor conhece meu coração, Senhor, e sabe que nada daquilo que falei foi para a minha honra e para a minha glória. Eu entrego a Ti, Senhor, para a Tua glória, para a Tua honra, Senhor. Que todos aqui façam mesmo, Senhor. Sim, a glória que o Senhor merece. O Senhor é o único, não é o único, que é merecedor da honra e da glória. Obrigada, Pai. Amém, irmãos, glória a Deus. Laurinha, Glória a Deus. Laurinha, o rico que jogou pelas pessoas. Mensagem Que abençoada. encaixe da. Trazendo aos nossos corações algo que eu costumo dizer que nós precisamos sempre ter em mente. Que Deus ele pode fazer ou não pode. A gente às vezes se deixa levar pelo Deus tem que fazer, né? Mas ele pode ou não pode fazer. Então foi uma mensagem muito abençoada que mostra que Deus tem soberania. E por Deus nos conhecer, Ele sabe o que é melhor para nós. E no momento certo. Né? Então, glória a Deus pela mensagem, Vanessa. Por isso que nós vamos seguir cantando, concluindo esse momento com mais 2 cânticos. E totalmente em acordo com a mensagem que traz esse apontamento que eu acabei de dizer. Aquele tão conhecido que diz que se Deus fizer aquilo é Deus, se Ele não fizer aquilo é Deus, Ele sabe o melhor para nós. Então nós precisamos entender que é assim que Deus age. Então tenho certeza que Deus Ele faz aquilo que é melhor para nós segundo a sua vontade. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu sei que nós, assim a gente está esticadinho, quem puder, né? Nós vamos tentar esse louvor em pé, se nós esticamos um pouco de pé. Então, eu ouvi da bateria não está respondendo, então não acústico aqui. Então vamos todos juntos? Senhor.
momento, Senhor, de adoração, Senhor. Obrigado porque mais uma vez o Senhor ministrou ao nosso coração e nos disse, Senhor, que é no seu tempo, Pai. Que nós precisamos confiar na tua voz, confiar, Senhor, nos teus desejos, nos teus planos, Pai. Nós pedimos que, mesmo, Senhor, quando nós não entendemos, Pai, quando for difícil para nós, Pai, o Senhor nos ajude a entender que o momento é seu, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença nessa manhã. Siga conosco ao longo desse dia, Senhor. Senhor, que a tua presença siga se manifestando em cada momento, em cada palavra, Senhor. Abençoe nosso momento de comunhão em da mesa, Senhor. Nossa tarde de descanso, Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Deus abençoe a semana.